Você já ouviu falar que o seu primeiro rival é justamente o seu companheiro de equipe? Ou melhor dizendo, o seu parceiro de trabalho? Essa é a pessoa que você precisa bater na sua vida? Na Fórmula 1 as coisas não são diferentes. E apesar de compatriotas, os pilotos da Mercedes aparentemente estão sim, de certa forma, escondendo dados uns dos outros, na intenção principal de ter algum tipo de vantagem de resultados no decorrer do ano de 2022. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Lewis Hamilton teve sérias dificuldades desde o início de 2022 na Fórmula 1. Justamente porque nesse iniciozinho do campeonato, apesar desses novos regulamentos que teoricamente seriam bons para o piloto inglês, o que aconteceu foi justamente um efeito rebote. Lewis Hamilton teve sérias dificuldades em lidar com esses regulamentos da Fórmula 1. Justamente porque apesar de terem o estilo ali da sua tocada, o carro da Mercedes não foi tão bem nascido quanto o esperado, o que foi um grande problema para o veterano da Mercedes. Com isso tudo, Hamilton iniciou o ano ali tendo algumas colocações muito abaixo do esperado, e na maioria das vezes bem atrás de George Russell, que se distanciou inclusive no campeonato de pilotos. Mas com as atualizações da Mercedes, Hamilton começou a ser capaz de sair ali desse jogo tão difícil dentro da equipe alemã. Começou a ter resultados mais interessantes, cada vez melhores, e inclusive a revelar que muitas vezes sofria sim algumas alterações em seu carro, alterações essas de novas atualizações, novas peças, na intenção de entender um pouco melhor como o W13 se comportaria em algumas circunstâncias específicas. Hamilton acabou sofrendo muito, mas nesse momento, nos últimos GPs que aconteceram, ele teve a oportunidade de se sobrepor constantemente a George Russell. Mas isso a que custo? Muitas vezes, o custo de omissão de dados do W13. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Não esqueça de assisti-lo até o final. Os recentes desempenhos de Hamilton, que eu já venho falando em diversos vídeos do canal, realmente têm sido impressionantes. Ele conseguiu uma virada de jogo, principalmente no GP do Canadá para cá, né? A gente percebe que através ali de algumas modificações em seu carro, tanto com relação ao assoalho, quanto à asa traseira e asa dianteira, apesar de terem sido um veneno desde o início do ano, agora parece que tem sido a solução para o carro do veterano da Mercedes. Ele tem conseguido ter ali algumas vantagens interessantes e inclusive a possibilidade de se destacar nessa briga interna dentro da Mercedes. Mas ainda assim, aparentemente o que acontece é que Hamilton tem acesso a esses novos componentes, novas atualizações. No início era difícil, a Mercedes não sabia exatamente o que era bom ou ruim para o W13, mas a partir aparentemente do GP de Barcelona, ela passou a ter muito mais noção. E no GP do Canadá especificamente, a gente já viu um Hamilton andando muito mais veloz do que o que era normal desde o início do ano de 2022. E inclusive vimos ali o próprio Lewis falando sobre a possibilidade do George Russell começar a ser cobaia da Mercedes e testar esses novos componentes ao invés de Hamilton, já que ele já havia testado esses componentes desde o início do ano de 2022. Mas aparentemente essa briga é um pouco mais profunda. Como eu já disse no início da live, existe sim a chance de Hamilton estar ocultando dados de seu companheiro de equipe. Essa possibilidade é sim plausível. Claro que os dois são grandes amigos do paddock da Fórmula 1, nós sabemos disso e essa amizade não é de agora, não é desde que George Russell entrou na Mercedes. Apesar de que, obviamente, ela acabou se consolidando muito mais desde que isso acabou acontecendo. Na verdade, essa possibilidade de ocultar os dados dos carros mesmo e coisas nesse sentido já é algo bem antigo. Desde que os pilotos são companheiros de equipe, realmente é algo que começou a ter algum tipo de briga. A gente lembra inclusive de Alain Prost e Ayrton Senna na mesma equipe McLaren. Dizem que no início dessa briga ali entre os dois, ou melhor dizendo, quando Senna entrou na McLaren, os engenheiros trabalhavam em conjunto, dividindo dados uns dos outros.
Mas aparentemente, quando os dois pilotos começaram a brigar entre si, isso se tornou impossível. E a equipe de um piloto passou a ser completamente diferente à equipe do outro piloto. Não existia mais compartilhamento de dados, justamente porque a briga interna se tornou tão intensa que, se isso acontecesse, seria praticamente uma traição de um dos engenheiros de qualquer um dos dois lados. Hamilton não falou exatamente sobre isso na primeira parte da entrevista, mas ele admite que essa briga com o George Russell tem sido tão diferente justamente porque ele decide experimentar muito mais do que o seu companheiro de equipe. Testa asas maiores, asas menores e aparentemente o seu W13 não é o mesmo de uma sessão para outra de treinos livres. E aparentemente é isso que tem feito toda a diferença para que ele consiga alcançar melhores resultados do que o novato, seu companheiro de equipe. Estou tentando muito em termos de configuração, enquanto George tem trabalhado com o mesmo carro do primeiro treino livre durante todo o fim de semana, não mudando quase nada. Mas eu gosto de experimentar. Experimentei uma asa traseira grande e uma menor. Digamos que minha configuração tenha mudado a cada sessão. E realmente essa mudança ali de caminhos, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, de resultados é algo bem interessante. Claro que Hamilton tem testado esses novos componentes do carro, mas por que esses componentes também não são replicados para o carro de George Russell? Ou se são, por que não são replicados imediatamente quando se percebe que existe alguma vantagem no carro de Hamilton? Por que isso não acontece? Na verdade, aparentemente, ele não seria o primeiro piloto a fazer isso, como eu já disse aqui nesse vídeo específico. E uma fonte desconhecida que não quis dizer quem é exatamente nessa entrevista, inclusive a fonte é o motorsport.com, que já está aqui embaixo nas fontes também, na descrição, disse que essa é sim uma possibilidade. E provavelmente essa fonte anônima não quis declarar quem ela é verdadeiramente, porque talvez isso seja um problemaço. Então aí fica um clima de mistério ainda maior. Mas olha o que ela falou na entrevista. Hamilton certamente não seria o primeiro a manter seu potencial escondido até o momento necessário, e é um dos dois pilotos do paddock que poderiam fazê-lo. E nesse momento já deve ter gente me xingando nos comentários, falando que eu falei mal do Hamilton, que o Hamilton nunca faria isso. Mas deixa eu contar um segredinho aqui pra vocês. Esses pilotos da Fórmula 1 são capazes de quase qualquer coisa para conquistar uma vitória, inclusive diminuir a própria segurança deles dentro do carro. Hamilton, por exemplo, nesse ano de 2022, em Baku, aceitou ter um carro com altos índices de porpoising na intenção principal de testá-lo durante uma corrida inteira. Sofreu com dores nas costas ao ponto de nem mesmo sentir a parte de baixo do seu corpo. E agora foi revelado, inclusive, que o porpoising em si pode causar danos cerebrais graves nos pilotos da Fórmula 1, principalmente porque ele acontece em uma frequência de 7 Hz, 7, 8 Hz, o que é uma frequência muito alta para qualquer ser humano ao redor da Terra. Ou seja, Hamilton também está disposto a fazer quase qualquer coisa para vencer na Fórmula 1, principalmente do seu companheiro de equipe. E apesar dessa cara de bonzinho, o Sr. Lewis Hamilton também é conhecido como um devastador de companheiros de equipe. Vamos nos lembrar do primeiro companheiro dele na Fórmula 1, Fernando Alonso. Hamilton era companheiro de Alonso no início lá de sua carreira na McLaren, mas essa companhia ali, essa parceria acabou durando pouco, justamente porque Fernando Alonso não aceitou que Lewis Hamilton o batesse daquele jeito. E olha que Hamilton naquela época era bem novinho, quase da mesma idade de Alonso, mas Alonso já havia sido sim campeão mundial 2 vezes na Fórmula 1. Hamilton acabou tirando um bicampeão mundial da equipe McLaren, que já não conseguia dar a mesma atenção para o piloto inglês e para o piloto espanhol. Posteriormente a isso, Hamilton estava ao lado de Jenson Button, que em algumas circunstâncias conseguiu sim bater o piloto inglês e atual heptacampeão mundial. Por isso, quando percebeu que a McLaren não iria lhe dar atenção, saiu da equipe e foi novamente para a equipe Mercedes. Nessa época, ao lado de Nico Rosberg, aconteceu toda aquela treta. E Rosberg, apesar de ter ganhado o campeonato mundial de 2016, como nós muito bem lembramos, acabou saindo pela culatra, acabou saindo da equipe, não suportou a pressão de Hamilton naquela época.
Valtteri Bottas é um caso à parte, porque ele era um piloto muito confortável com a sua posição e aparentemente não ligava tanto de ser o segundo piloto de Hamilton na Fórmula 1. E agora com George Russell, é mais uma situação de dois alfas na mesma equipe, que tende ao que aconteceu com Fernando Alonso ou até mesmo com o próprio Nico Rosberg. Ou seja, apesar de Hamilton ter essa cara de bonzinho, muitas vezes ter discursos bonitos, não pense que ele não é capaz de esconder dados na intenção principal de bater seu companheiro de equipe dentro das pistas. E como disse essa própria fonte que não quis se declarar, não quis sair do anonimato, Hamilton poderia fazer isso como qualquer outro piloto também poderia. Essa não seria a primeira vez que fazem isso numa equipe da Fórmula 1. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita que Hamilton realmente pode ter omitido alguns dados de George Russell para conseguir uma vantagem interessante sobre o novato da Mercedes nesse ano de 2022? Você acredita mesmo que essa possibilidade é real, é factível, ela existe? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. A minha opinião é que a possibilidade, sem sombra de dúvida, existe. E eu acredito que sim, ela deve estar acontecendo na equipe Mercedes. Não faz sentido Hamilton testar ali alguns componentes durante tantos treinos livres e no fim das contas não ter algo ali em troca com isso tudo. Não faz sentido algum que isso acabe acontecendo no decorrer de uma corrida inteira da Fórmula 1. Eu acredito sim, Hamilton testa componentes, não mostra ali os dados para George Russell ou muitas vezes mostra, mas não demonstra exatamente como acontece e tem uma certa vantagem com isso tudo. Entretanto, eu acredito que isso dura apenas no fim de semana. Após isso, George Russell absorve todos os conhecimentos de Lewis Hamilton, aplica em seu carro e tenta, claro, fazer os melhores ajustes possíveis em seu W13. Acredito que é isso que acontece, mas ainda assim, Hamilton precisa ganhar de algum lado. Se o cara testa tantas peças, é importante que ele tenha uma certa vantagem sobre o seu companheiro de equipe. Senão, não vale tanto a pena assim todo o esforço que ele faz no fim das contas. Claro que isso tudo é algum tipo de suposição, a fonte que eu utilizei é muito boa, é o motorsport.com, mas ainda assim não é algo cravado, não é uma certeza. Então realmente é tudo suposição, mas que existe essa possibilidade, sem sombra de dúvida ela existe. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ativa o sininho e, claro, deixa o seu like para ajudar o canal. Mas se você não gostou, também deixa o seu dislike, mas sempre explica aqui embaixo nos comentários o motivo pelo qual você não curtiu o vídeo. E, claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!